Olá! Vamos comemorar este domingo de sol do outono com comentários e umas abordagens culturais, atendendo meio a sua exigência e meio alguns amigos que gostaram do meu sarau poético aí num domingo, né? Pois é, nós vamos começar. O que impediu de eu fazer o sarau poético é que tem uma notícia importante hoje. O Joaquim Levy, presidente do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, pediu demissão depois que o presidente Jair Bolsonaro disse que ele estava com a cabeça a prêmio. Eu até terminei ontem o meu vídeo, né? Você lembra, dizendo também eu estou porra aqui com Joaquim Levy. E o que é que aconteceu? O Joaquim Levy foi uma nomeação infeliz. Eu até reconheço que eu cheguei a defendê-lo, até me opondo ao Nando Moura, que se opôs à indicação dele, mas o Nando tinha razão. O Joaquim Levy foi secretário da Fazenda do Sérgio Cabral, né? E foi ministro da Fazenda de Dilma Rousseff. Existe aí uma verdadeira tempestade de críticas sobre vamos dizer, a inclinação ideológica desse recado que o Bolsonaro deu, da forma como deu e do desfecho do acontecimento, né? Eu diria uma coisa mais real, mais realista. Por que é que eu achei, pouco tempo depois do Joaquim Levy assumir o BNDES, que ele não estava entendendo a missão dele? Por um motivo muito simples. Uma das maiores fontes de roubo do PT e com seus aliados do MDB, do PR, um monte de partidinho aí, e com a anuência da falsa oposição do PSDB, foram os 400 bilhões de reais aos quais o Bolsonaro se referiu no café da manhã, quando respondeu às críticas em uma entrevista que Lula deu da Sala de Estado-Maior da Polícia Federal em Curitiba para uma TV sindical. Todos nós, inclusive eu que fiz cobranças insistentes sobre isso, esperávamos uma abertura da caixa preta do BNDES que, passados 5 meses e meio, não ocorreu. Nós todos temos certeza de que parte da crise terrível que o Brasil ainda atravessa e do desemprego por ela vem de um uso abusivo, corrupto de dinheiro coletado dos pobres no Brasil e dos empresários também, dinheiros cobrados em impostos, para distribuição com ditaduras amigas. Eu até me referi a isso, né, quando falei da crítica que o Bolsonaro fez ao Lula. Eu me referi aos irmãos Castro, em Cuba, a Hugo Chávez e Nicolás Maduro, na Venezuela, e a José Eduardo dos Santos e sua filha Maria Isabel, que é a mulher mais rica da Europa. Me referi tendo em vista notícias dadas até na delação premiada do Joesley Batista, que é outro poupado pela não revelação dessa caixa preta do BNDES. Esta é uma informação crucial. O povo está querendo saber, o Brasil precisa saber. É preciso que apareçam provas documentais para que os beneficiários que estão aqui no Brasil sejam punidos e os que estão no exterior sejam denunciados para o mundo todo. Não vamos ficar perdendo com esse farol aí do Intercept Brasil enquanto essas coisas acontecem. Olha aqui, o Joaquim Levy fez muito mal em ficar escondendo isso, mostrando que realmente ele não é uma pessoa confiável. Mas ele não é uma pessoa confiável porque serviu a um governo do PT. Ele não é uma pessoa confiável porque não cumpriu a missão fundamental que ele tinha de cumprir ao assumir o BNDES, sob qualquer governo que não fosse do PT, para levantar a documentação necessária para os processos que precisam ser movidos para que os verdadeiros culpados
paguem por isso. Até hoje não há uma definição de sentença a respeito, por exemplo, da delação premiada do Joesley Batista e do seu irmão Wesley. Pois então, quem sabe uma revelação mais profunda dessas contas do BNDES ocasionassem isso e esclarecessem bem aquela tal política, né, dos campeões mundiais que o Lula, com a sua linguagem futebolística, se referia às pessoas que conseguiam empréstimos privilegiados no BNDES. Além disso, o Joaquim Levy levou para o BNDES Marcos Pinto, que trabalhou para o PT. A questão é a seguinte: não pode perseguir ideologicamente. A questão do PT não é ideológica, é uma questão simplesmente de roubo, de furto, de traição à pátria, de pegar dinheiro do trabalhador brasileiro para investir em obras faustosas como o Porto de Mariel, em Cuba e em muitos outros países. No Peru, por exemplo, há vários presidentes, ex-presidentes na cadeia, e um até se matou por causa disso, Alan Garcia, por serem beneficiários de propinas da Odebrecht brasileira em movimentos feitos pelos petistas. O Joaquim Levy brincou com fogo. Eu não concordo com a forma como o Bolsonaro demitiu. É uma forma esquisita, dando recados pela imprensa. Ele tinha que ter demitido. Na hora em que ele percebeu isso, não sei se foi a nomeação do Marcos Pinto ou se foi a impaciência em relação ao adiamento da abertura da Caixa Preta do BNDES, o certo é que ele já tinha motivos para demitir o Marcos Pinto e o Joaquim Levy. Agora ele demitiu o Marcos Pinto e esperou que o Joaquim Levy, mas isso é o de menos. O que é mais importante é que a decisão foi tomada e há uma perspectiva de que ele nomeie agora um presidente do BNDES que faça o serviço que a nação inteira queria que o Joaquim Levy fizesse e ele não fez. Agora, o Joaquim Levy foi uma nomeação do Paulo Guedes, o posto Ipiranga, né? O Paulo Guedes agora o abandonou diante dessas evidências. Não dava para o Paulo Guedes ter percebido isso antes de fazer essa indicação? Não dava para o Paulo Guedes mesmo ter ido ao Bolsonaro e dito: olha, eu errei nessa indicação. E eu espero que o substituto faça o que tem que ser feito. Não é uma questão que se trabalhou para o PT ou não. Faça o que tem que ser feito para descobrir a falcatrua que custou 400 bilhões de reais aos cofres brasileiros. Pois é, esse é o assunto de uma demissão. Outra demissão é do general Santos Cruz. Ela também diz respeito a dinheiro. Vamos parar com essa conversa de ideologia, do filósofo Olavo de Carvalho, do gênio das redes sociais, Carlos Bolsonaro. Não tem nada a ver com isso, é dinheiro. O general, com aquela cara de mal dele, aquela cara de que você acha que ele pode matar um a qualquer tempo, sentou-se em cima do cofre da Secretaria-Geral lá da presidência e não deixou se gastar o dinheiro da comunicação com blogueiros. O Olavo de Carvalho e o Carlos Bolsonaro estavam fazendo tentativas de pagar a blogueiros fiéis, da mesma forma como os petistas faziam, e o general não topou, defendeu o nosso patrimônio e dançou por isso. Eu gostaria, já que foi demitido, que pelo menos fosse esclarecido isso. Mas ele escreveu uma carta muito gentil, o Bolsonaro falou bem dele, e o assunto fundamental, que é a grana para os blogueiros, sumiu. Tem muita gente aí nas redes sociais conclamando a questão da dívida dos meios de comunicação, que eu também sou a favor, não tem nada que perdoar a dívida de meio de comunicação, nem dar dinheiro para meio de comunicação, mas também para blogueiro fiel não, porque todos nós criticávamos isso no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, e agora não temos por que elogiar que isso esteja acontecendo no governo Bolsonaro. Lamento. Pois bem, mas como eu prometi, eu vou sair um pouco da política para atender os meus amigos Zé Paulinho Cavalcante Filho e Astia Basílio e falar um pouco de cultura. Não de poesia, como eu falei da vez anterior, embora também seja sobre poesia. Eu quero dizer primeiro
que a Isabel e eu não temos o hábito de ver séries. Por isso nós ficamos muito por fora, às vezes, nos papos nas casas de amigos, porque todo mundo vê série no Brasil. Mas agora nós ficamos dispostos a ver uma série da Netflix sobre a vida do Trotsky, pela qual eu tenho um certo fascínio, né? E terminamos não vendo, e agora apareceu uma que a gente não vai poder fugir dela. É que estreou na Netflix a série que o grande cineasta ítalo-americano Martin Scorsese fez sobre o amigo dele, o Bob Dylan, que é um documentário que cobre a grande turnê que o Bob Dylan fez pelo interior dos Estados Unidos nos anos de 75 e 76. Era uma turnê que se chamava Rolling Thunder Review. A revisão do trovão que rola, né? Pois bem, 75, 76, o tema fundamental tem muito a ver com essa confusão aí do Intercept Brasil, né? A verdade e a mentira se misturando, né? O filme é documentário, mas tem muitos momentos fictícios, histórias inventadas pelos depoentes, que é uma espécie de brincadeira que já existe no filme Verdades e Mentiras, do Orson Welles, sobre o maior falsário do século, né? Pois bem, não é novidade que o Martin Scorsese assuma o Bob Dylan como tema. Eles são muito amigos e ele fez um documentário bem longo sobre a vida do Bob Dylan nos anos 60, a importância que o Bob Dylan teve na cultura dos anos 60. Eu tenho, inclusive, esses vídeos e se trata de uma obra-prima do documentário. Mas eu também me lembrei, não foi citado nas reportagens sobre a série da Netflix, mas tem um filme do Martin Scorsese chamado The Last Waltz. A tradução é A Última Valsa, mas foi usado no mundo inteiro com assim, uma espécie de subtítulo, O Último Concerto de Rock. Na verdade, esse filme que passou no cinema e que eu vi, não trata especificamente do Bob Dylan. O Bob Dylan aparece num show que foi feito em São Francisco durante essa excursão da banda canadense The Band, né? A banda. Pois é, nesse filme, inclusive, aparece um poeta da Beat Generation, o Lawrence Ferlinghetti, que era dono de uma livraria em São Francisco chamada The City Lights Booksellers and Publishers, né? Luzes da cidade, vendedores e editores de livros. Ferlinghetti diz um poema para aquela turma de roqueiro, né? E é muito engraçada a cena, né? Eu me lembro bem do filme, vi algumas vezes, mas agora estou muito interessado, porque nesse filme o Scorsese narra que outro poeta, o grande poeta da geração Beatle, o Allen Ginsberg, que era uma espécie de guru do Bob Dylan lá no tempo deles no Village, aparece dizendo um poema da Beat Generation, uma coisa de vanguarda, para um bando de velhinhos nostálgicos, que formavam o público do concerto lá da cidade americana onde estava o Bob Dylan. Então, quando a Isabel e eu começamos a ver a série, nós voltaremos aqui para falar disso. E eu quero terminar fazendo uma confissão da profundeza da minha ignorância. Acabo de ver, deslumbrado, o documentário que a Arte 1, dirigida pelo meu amigo Caíto de Carvalho, apresentou sobre o pintor francês Gustave Courbet. Eu era absolutamente, aliás, continuo sendo, né, porque ignorante sobre ele. O único quadro dele que eu tinha visto, a Isabel e eu vimos numa tarde de chuva em que quase perdemos o museu porque ele estava para fechar, e fomos correndo à sala, e a sala evidentemente mais concorrida do Museu du Quai d'Orsay, às margens do Sena, em Paris, e que aparece a famosa tela A Origem do Mundo. Foi uma tela que revolucionou a pintura, porque retrata cruamente, pela primeira vez na história da pintura, o órgão sexual feminino, e o nome da tela é A Origem do Mundo. L'Origine du Monde. Eu
fiquei impressionado como eu sou ignorante, porque há outras telas fantásticas, como Un homme désespéré, um homem desesperado. E quero dizer a vocês que é sempre um dia para comemorar, o dia em que eu percebo a minha enorme, crassa ignorância, porque me afasta da empáfia e da arrogância. Pois bem, é sem empáfia e sem arrogância que lhes digo, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.